Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Enos e esse é o nosso momento Porta da Palavra. Eu quero falar nessa oportunidade sobre alcançados pela graça. Vamos falar um pouco sobre a graça, o que é a graça, o que significa a graça, o que a graça proporciona para cada um de nós. Amém? Vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8, que diz assim, pois, a palavra de Deus. Esse é o nosso momento, Porta da Palavra. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça? A graça é um favor que se dispersa ou se recebe. A graça é o favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente nos concede. Já vista que nós conhecemos, aprendemos na escola bíblica, dominical principalmente, que a graça é o favor imerecido que Deus concede ao homem no tocante à salvação. Eu, porém, digo mais. A graça é muito mais do que isso. Lógico que só o fator do Senhor nos conceder a sua bondade, tá? Em nos salvar sem nos cobrar nada, já quer dizer muita coisa, né, irmãos? Pois bem, o novo comentário bíblico diz assim: a graça de Deus é a fonte de salvação. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele diz que a graça representa a salvação inteiramente a partir de qualquer mérito nosso. Significa que Deus faz tudo por amor a Jesus. O comentarista bíblico Matthew Henry, ele diz que a graça significa vida nova para a alma. E o escritor cristão Max Lucado, no seu livro Graça, ele diz que a graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, ele cria a mudança. Ou seja, Deus, ao invés de nos cobrar algo, ele não só nos cobra, mas também ele nos proporciona, cria uma forma de nós mudarmos. Foi isso que Deus fez, tá? Então, ao invés dele falar para mudar, ele cria formas, ele cria a mudança em cada um de nós, nos possibilitando assim, ou nos dando a oportunidade de nós chegarmos até ele para a glória do seu nome. Mas quem é o autor da graça? O autor da graça, nós vamos aprender agora, está em 1 João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 1, e versículo de número 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, pois, a palavra de Deus: e todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o autor da graça é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos proporcionou meios, formas de salvação. E é por ele que somos salvos. É pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela bondade dele, né? O que a graça faz? Tá? A graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Ainda em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 5 ao 7, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas, melhor dizendo, com Ele. Em Tito, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo faz a seguinte abordagem sobre o assunto. Ele diz: palavra fiel é esta. Perdão, aqui estou em Timóteo. Mas Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o fator principal da graça é de nos aproximar de Deus. E é por isso que, pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, nós temos a oportunidade de nos achegarmos até Deus, porque pela graça sois salvos. Segundo, a graça nos dá condições de recebermos as bênçãos de Deus, mesmo sem merecermos. Então a graça ela nos proporciona algumas coisas, algumas benéficas da parte do Senhor. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vamos ver aqui na palavra de Deus: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, a graça de Deus nos dá condições de recebermos as bênçãos de Deus, mesmo sem merecermos. Então, essa ideia de que eu fiz alguma coisa por mim mesmo, não. É mérito de Deus, é dom de Deus, é Deus que nos proporciona isso. Amém, irmãos? Terceiro, a graça não nos deixa presos no pecado. Tá? Romanos capítulo 5, versículo 19, versículo 20, vamos ler a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, versículo número 19 ao 20, o apóstolo Paulo diz, 19 e 20. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, queridos, a graça, ela nos distancia do pecado. É por meio da graça que nós somos perdoados, os nossos pecados são perdoados, e nós nos aproximamos ainda mais do Senhor, nosso Deus. Então, nós somos alcançados literalmente pela graça. E isso, a salvação, a graça, não vem de nós. Não é mérito de homem. É dom de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Esse é o nosso momento Porta da Palavra. Tá? Compartilhe com seu irmão essa breve mensagem para a reflexão dos amados em nome de Jesus Cristo. Quero lembrar os irmãos, assine aí o nosso canal, inscreva-se no nosso canal no YouTube, PR Enos Terto, tá? Inscreve-se lá, aciona o sininho, faz as suas notificações, faz o seu comentário, faz a sua sugestão de vídeo, tá? Que com certeza nós, na medida do possível, iremos observar e assim, consequentemente, iremos dar o direito de resposta para os irmãos. Deus abençoe, pela graça dos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também.